Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Laís, a monitora de vocês, e junto com a Bia, a gente vai dar uma revisão para a prova de vocês, certo? Ah, os períodos que essa prova vão abordar vão ser o clássico greco-romano, o helenístico, a Roma Antiga, a Idade Média e o Renascimento. A partir da Roma Antiga, na metade mais ou menos, a Bia vai entrar para falar com vocês também, certo? Então, vamos começar. O período clássico greco-romano foi a partir do século V a.C. até o século I a.C., certo? Os períodos que essa prova vão abordar vão ser o clássico greco-romano, o helenístico, a Roma Antiga, a Idade Média e o Renascimento. A partir da Roma Antiga, na metade mais ou menos, a Bia vai entrar para falar com vocês também, certo? Então, vamos começar. O período clássico greco-romano foi a partir do século V a.C. até o século I a.C. As visões de beleza que existiam nessa época eram a partir dos pensamentos filosóficos de Platão e Aristóteles. O Platão dizia que a arte imita a natureza a partir da mímese, que é a beleza do próprio objeto no mundo real. Os artistas faziam, na visão dele, ensinavam o erro e o falso. Prestavam de serviço social, o belo era relacionado ao bem, e o mito da caverna, como vocês bem sabem, representava a ilusão de um mundo. Para o Aristóteles, a beleza era a representação do próprio objeto. A arte continua sendo a imitação da natureza, mas o artista contempla o objeto para poder representar ele. A arte era a imitação da capacidade criadora da natureza. Ele chamava, ao contrário de Platão, que chamava mímese, para o Aristóteles era a catarse. A catarse refere-se à purificação das almas por meio de uma descarga emocional, e ela tinha função didática e social. As artes, no caso, né? As categorias aristotélicas tinham a grandeza como meio de classificar o belo, certo? Então, quanto mais harmonioso ele fosse, mais sublime ele era. Quanto menos harmonioso, mais gracioso. Já a desarmonia, quanto mais desarmônico, ele representava a beleza do horrível. E quanto menos desarmônico ele fosse, ele representava o risível. As ações dessas harmonias e desarmonias eram, respectivamente, o trágico e o cômico. O trágico, no Aristóteles, ele tem o Édipo Rei, e na desarmonia ele tem o Lisístrata, que são duas obras que representam isso na visão dele. As características das esculturas dessa época tinham os temas, certo? Seus temas eram representação dos deuses, de atletas, de cenas da mitologia, a estátua de Artemisa e o relevo de Partenon. Elas tinham uma representação fiel da natureza e do corpo humano. Tinham bastante ideia de movimento, perfeição na representação humana, e as feições das obras eram de serenidade. Elas não tinham expressão no rosto. E eram harmoniosas e bem proporcionais. Porque eles acreditavam bastante que a ideia de beleza era desse jeito. Os principais escultores foram Fídias, Policleto e o Miron. O Fídias foi o principal intérprete das ideias do classicismo grego. Ele foi bem famoso para a época dele, ele foi o mais famoso, e ele não vai ser tão abordado, mas é importante vocês saberem o nome dele.
e saberem que ele foi um dos pioneiros, assim, que ele foi bastante importante para a época dele. O Policleto fez o Dórifo, aquela estátua lá que todo mundo conhece, que a partir dela que foi representado a ideia de harmonia com 7 cabeças, para a proporção corporal e tal das estátuas. O Miron fez o Discóbulo, que é aquele lá aquela estátua lá que o atleta tá fazendo assim e tal, com o discozinho na mão. E o Miron, ele pode ter vivido na mesma época do Fídias, então ele foi um dos pioneiros junto com o Fídias, assim, foi tão importante quanto. No Dórifo, do Policleto, como eu já disse, teve a proporção corporal da estátua, né, que foi acordado que seriam 7 cabeças, até ser mudado para 8, né, mas por enquanto vamos ficar nas 7. Ela tinha bastante harmonia anatômica, né, então foi uma importante estátua para parte da harmonia mesmo. Foi a partir dali que os escultores começaram a ter mais ou menos um padrão para fazer as coisas. E o Discóbulo, como eu disse, é aquele lá a estátua que tá parecendo que vai jogar um disco e tal. E ela não é tão grande assim, ela tem 1,55 m de altura. Agora, vamos falar sobre a arquitetura deles, certo? Que provavelmente vocês já estão de saco cheio, mas vamos falar delas porque elas são importantes. Existiam as ordens dórico, jônico e coríntio, certo? Como vocês já sabem, o dórico é um mais simples de todos eles. O jônico começa a ficar um pouquinho mais complicadinho de fazer os ornamentos e tal. O jônico é mais enfeitadinho, só que o coríntio é praticamente parecido com ele, mas ele é bem mais ornamentado e bem mais bonito, digamos assim, que ele. Existem os edifícios que são os principais de cada uma delas. O Partenon de Atenas tem como sua principal característica sendo um templo dórico, certo? Mas ele tem influências jônicas também. O Propileus tem tanto colunatas dóricas quanto as jônicas. Só que uma é para o exterior e outras são para o interior do templo. A gente tem o templo também da Atena, Nike, né, ou Nice, como fala, no estilo jônico tradicional, só que é um tamanho reduzido de templo, ele é menor do que os outros, né, como seu nome já diz. E tem o Erecton também, que ele também é no estilo jônico, mas ele tem aquelas colunas que são mulheres também, que aquelas não entram muito aqui, porque as principais são o dórico, o jônico e o coríntio mesmo. Mas para vocês saberem que esse tipo de coluna também existe. O período helenístico, que foi de 323 a 31 a.C. Aqui, a partir do período helenístico, que foi de 323 até 31 a.C. Esse período era muito ligado à emoção, expressividade e movimento, tinha muito realismo e teatralidade nas suas obras, tem uso da profundidade espacial nas obras que são mais chapadas, né, que são as em 2D e não 3D, como as esculturas.
E temos estátuas importantes, certo? Que foi uma delas, é o Laocoonte e seus filhos, que é aquele que o cara tá todo torto, assim, pelas cobras que estão amarrando ele, seus filhos também, né, como diz a obra. Ela é uma estátua feita em mármore, que foi atribuída a 3 escultores, Agessandro, Atenodoro e Polidoro. Mas vocês não precisam saber disso, só uma curiosidade mesmo. Outra estátua importante é a Vitória de Samotrácia, que é aquela que provavelmente vocês já viram também, que é a da mulher sem cabeça e com a asa toda bonita, né? É uma estátua feita em mármore também, mármore de Paros, e ela é representação da deusa grega Nike ou Anice, que é aquela que tem o templo também, que foi mostrado anteriormente, né? Tem a estátua de Vênus de Milo também, que é aquela da mulher sem a parte de baixo do joelho para baixo, e que ela tá sem os braços, né? Porque quebrou. Ela também é feita em mármore. Ela é representação da deusa Afrodite. Para os romanos era Vênus. E ela foi atribuída ao escultor Alexandre de Antioquia, não sei como é que fala o nome dele. Mas foi atribuída a esse moço aí, que vocês também não precisam saber, também é só curiosidade. Agora vamos falar sobre a arte romana, certo? A arte romana tinha muito realismo, né? Muito realismo acentuado. As funções delas eram muito políticas e propagandistas, então também tinham funções de divertimento, né? Como o Coliseu, que foi para as batalhas e tal. As esculturas de imperadores também que foram feitas tiveram os avanços arquitetônicos, né? Que são os arcos, as abóbadas e as cúpulas. As suas obras principais foram o Coliseu, o Panteão e os Arquedutos. O realismo acentuado da arte romana é caracterizado pelas convincentes ilusões de profundidade, sobremento e luz refletida. Então, ela começou a técnica de pintura em perspectiva, basicamente. As figuras eram pintadas com a mesma naturalidade das esculturas clássicas gregas e romanas, então elas eram bem realistas também. Vamos falar um pouquinho mais sobre os avanços arquitetônicos agora, tá? Com ênfase em cada uma delas. Os arcos, as abóbadas e as cúpulas. Os arcos foram construções que permitiram fazer coisas maiores e mais amplas. Então, existem inúmeras construções que foram feitas com os arcos, porque basicamente eles estavam em tudo, né? Mas eu coloquei uma imagem aqui pra vocês, que é o aqueduto de Segóvia, que dá pra ver bem certinho eles, sem muita ênfase em outras coisas. As abóbadas permitiram a criação de estruturas grandes e imponentes, assim como os arcos. Mas elas são estruturas curvas, assim como os arcos, mas elas cobrem espaços entre as paredes e os pilares. O Coliseu é uma imagem que eu coloquei para vocês, que dá para ver melhor, porque esse aqui do aqueduto, ele é basicamente só arco. O Coliseu, ele tem mais elementos, então dá pra ver isso melhor nele.
Bom, as cúpulas são aquelas que a gente vê que é circular em cima dos. ah, não dos prédios, né? Mas nas catedrais, nas igrejas tem bastante isso. Que são abóbadas, só que em forma esférica. Eram utilizadas para cobrir espaços cobertos sem suportes internos. Então aquilo ficava voando. Tipo, a gente não sabe mais fazer isso, né? Mas. Cara, os romanos eram incríveis, meu Deus do céu. Eu coloquei o Panteão aqui pra vocês, tá? De referência, pra vocês darem uma olhada, que realmente não tá grudado em nada, ele tá, tipo assim, voando mesmo. Aí, a partir daqui, eu deixo com a Bi.